Saudações da banda desenhada, ou saudações franco-belgas. Meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38, e hoje a gente está aqui para falar a respeito de um título que ele foi lançado a princípio, entre o final de 2020 e começo de 2021. Eu estou me referindo aqui ao retorno de um personagem bastante querido pelo público brasileiro, não tão popular quanto o Tex, aqui no Brasil, obviamente, mas não deixa de ser talvez o segundo personagem de western mais popular aqui no Brasil. Eu me refiro aqui ao Tenente Blueberry. Essa edição aqui da editora estreante, Faria e Silva. Estreante, eu digo não só no universo das histórias em quadrinhos, mas também dos livros. Ela é uma editora que chegou publicando os dois tipos de mídias, os dois tipos de formato ao mesmo tempo. Esse material aqui, ele havia entrado em campanha no final de 2020 pelo Catarse, e ao final ele foi lançado também no site da editora, Amazon, outras lojas, e comic shops e livrarias que vendem tanto em sites quanto fisicamente. Eu já havia feito um pequeno preview, na verdade mais um overview mesmo, o ano passado, em um vídeo junto com outras publicações, outras 3, se eu não me engano. Eu vou deixar linkado aqui para quem tiver interesse em relação a essas outras publicações também. Eu não dei muitos detalhes, falei brevemente sobre enredo, sem dar nenhum spoiler, mas alertei também em relação ao estilo de arte, que a pessoa iria encontrar aqui. E agora eu volto para reforçar, com uma resenha mais específica, um review mais específico. O Blueberry já foi publicado aqui no passado por outras editoras. Na minha época, por exemplo, eu lembro das publicações pela Abril, eu cheguei a ter algumas delas e li grande parte delas em gibitecas também. Depois houve uma retomada pela Panini também, aqui do Brasil, até chegar às mãos da Faria e Silva. O que vale ressaltar é que esse material aqui, ele não é uma republicação. Ele publica fases inéditas, mas não só isso. Ele está publicando essa fase aqui atualmente, que ela está em andamento lá na Europa. E conforme os volumes lá vão se concluindo, a editora brasileira se comprometeu a trazê-los para cá. Só que o ritmo de produção lá, desse mercado que a gente chama de BD, não só franco-belga, mas BD, como um todo, publicações ali vindas da Europa, elas possuem um formato de produção diferente, principalmente quando elas têm esse formato de graphic novel, capa dura, esse tamanho que a gente chama de europeu, mas com essas dimensões aqui, que é muito maior do que o formato americano e outras publicações intermediárias, incluindo as da própria Europa. A periodicidade delas é, por natureza, bastante espaçada. Então, nem é uma questão de má vontade da editora ou algo assim. Bom, depois de todo esse preâmbulo, eu vou falar um pouco a respeito aqui da edição, do personagem e do arco trabalhado aqui, que ele inicia com essa edição. Então vamos lá. Para ler essa publicação, é necessário ter lido as anteriores? Não. É algo que eu e praticamente todos os outros canais que falam de quadrinhos gostam ou fazem questão de frisar. O mercado europeu, ele não depende de cronologia como as HQs seriadas, publicadas nos Estados Unidos. Esse material aqui, ele não prescinde de uma leitura anterior. O Tenente Blueberry, ele é uma cópia francesa do Tex ou vice-versa? Não. A forma de narrativa aqui não tem nada a ver com o Tex, nem Mágico Vento, nem com esses western italianos que chegam atualmente aqui pra gente. A abordagem aqui, ela é muito mais adulta e extrema. Por que eu digo isso? Diferente do Tex e esses outros western que eu citei, o Blueberry, ele pode perder os parceiros dele, as pessoas que figuram a história aqui do personagem ao lado dele podem morrer, algo que não acontece nessas outras publicações. E segundo, a linguagem usada aqui, obviamente, ela é muito diferente, O tipo de linguagem utilizada aqui é o que a censura chamaria de imprópria, imprópria para menores, ou imprópria para um público ali abaixo de 13, 12 anos, ou algo assim. Por quê? Tem palavrão, diferente das HQs do Tex, Mágico Vento, Zagor e etc. E a violência aqui também, ela é muito mais explícita. Então, a gente está pisando aqui em um outro terreno. De um ponto de vista histórico, o momento histórico aqui, ele, obviamente, a gente está falando aqui, do Velho Oeste e tal, toda a mística, construída no imaginário, não só das pessoas, mas a própria literatura e o cinema, se encarregaram muito disso, de criar essa aura mística
consolidada antes, né, pelos pulps e bolsilivros, ela está toda carregada aqui. Só que o período ele não é o mesmo em que se passam as histórias do Tex. Pelo menos, não exatamente. Na verdade, a gente pode separar as histórias de Bang Bang, né, de faroeste, em 2 períodos, né? As que se passam, na verdade, podemos colocar aí uns 3. As que se passam antes da Guerra da Secessão, durante ela e após ela. Grande parte das publicações trabalham no período pós-Guerra da Secessão. Pós-guerra que dividiu os Estados Unidos, né, entre Norte e Sul. Em outras palavras, né, eu estou me referindo aqui da guerra entre sulistas e a União. Então, o cenário ele já é muito familiar, né, muito comum para quem consome esse tipo de material, né, esse tipo de literatura, né, esse tipo de quadrinhos e de filmes também, e séries e assim por diante. Em relação a isso, não vai mudar muito. O que muda, e faço questão de frisar aqui, é o teor das histórias, né? As histórias que a gente encontra nesse material, ela é um pouco mais pesada, né, e carregada do que as mensais italianas, que se aproximam muito mais de um folhetim, né, com um tipo de amarra editorial, mas que, diferentemente, né, dos quadrinhos super-heróis, essas amarras não faz, né, com que ele perca a qualidade. E aqui funciona assim, mas sem essas amarras. Bom, em relação ao material em si, o que a gente tem aqui? Formato europeu, capa dura, papel couché, colorido e uma arte bastante característica dessa região da Europa. Eu gosto bastante de frisar isso porque ela pode ser um impeditivo para algumas pessoas devido ao teor estilizado dela. O que eu quero dizer com isso? Ela não segue aqui aquele padrão, né, formal com que a gente está acostumado. Aquele desenho assim padrão, né, de mensais que não pode fugir muito à regra, justamente que é para não espantar aqueles leitores que acompanham o material mês a mês ou bimestralmente. Os europeus, fora da Itália agora, eu estou me referindo, eles trabalham com um tipo de arte muito mais experimental. E, diferentemente também dos italianos, que focam mais no preto e branco, aqui há uma preferência maior para as cores. E isso pode agradar bastante o público brasileiro que foi habituado, né, graças aos quadrinhos de super-heróis, ao processo de colorização das HQs. Então isso pode ser uma vantagem para esse tipo de público. Mas a arte pode incomodar se a pessoa ela não estiver aberta a outros tipos de traço, né, a um outro tipo de narrativa visual, a uma outra forma de contar a história visualmente falando. Voltando agora para a parte do roteiro, aqui, por exemplo, o Blueberry ele se relaciona, né, ele é amante da esposa do general do forte em que ele trabalha, em que ele reside, melhor dizendo, nesse momento aqui. E as cenas de comédia aqui, elas são muito boas e ainda há uma liberdade, né, obviamente, porque a gente tem uma presença de um tipo de autômato aqui, né? É mais ou menos um robô construído ali no Velho Oeste e é muito interessante ver como isso se deu, né? Como isso acontece e tal. Por isso há uma certa liberdade em relação à precisão histórica, né, das coisas que realmente aconteciam e procediam naquela época. E isso de maneira alguma atrapalha o roteiro ou torna um tipo de narrativa fantástica, né? Diferentemente das HQs de faroeste que eu resenho aqui no meu canal, o Blueberry ele não é um Earth Western, né? Ele não é um western estranho, né? Um faroeste bizarro, estranho e algo do tipo. Ele é muito mais pé no chão, mas que toma algumas liberdades que elas acabam sendo mais um tipo de alívio cômico do que qualquer outra coisa. Agora, o que vale a pena frisar aqui é o fato de que essa história, que é o volume 1, ela não termina, né? Ela não se conclui nessa edição. Diferente de outras HQs, né, que trabalham apenas com arcos fechados por edição, aqui não é o caso. Então saiba que você vai começar a ler uma história nessa edição, mas ela não vai se concluir aqui, tá? E ela pode ainda não se concluir em uma próxima edição também. Trata-se aqui de um material de pouco mais de 60 páginas e que não compila, né? Não é uma versão encadernada que tenta formar um arco ou pelo menos dar conta da maior parte dele. Não. Ela está sendo publicada aqui da mesma forma que está sendo publicada lá na Europa. A editora Faria Silva ela não esperou a série terminar e lançar tudo de uma vez aqui. Por isso ela está lançando aos poucos, conforme ela vai sendo publicada lá fora. E até o momento eu não saberia dizer realmente, né, quantos volumes ela vai ter. Esse foi então a aventura do Tenente Blueberry. Esse é o nome do arco dessa série ou minissérie, se é que a gente pode chamar assim. Antes de encerrar, eu só queria dizer que você também pode me acompanhar nos podcasts
Salão do Tex, Yellow Paper Talk e Fortaleza Quântica. E também no canal do Presto, toda segunda e quinta-feira do mês, no Clube do Livro, em formato de vlog. Então foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.